Esse é o terceiro e último vídeo sobre o livro Culturas Híbridas, do Garcia Canclini, tá bem? Então hoje nós fechamos os últimos capítulos dessa obra do sociólogo argentino. O quinto capítulo é chamado A Encenação do Popular. Esse capítulo analisa o papel de alguns agentes na criação de uma imagem distorcida do que viria a ser, do que seria a cultura popular. A primeira crítica do autor refere-se ao recorte do objeto de estudo. Tá? Eu vou ler um trechinho. Interessam mais os bens culturais, objetos, lendas, músicas, que os agentes que o geram e consomem. Essa fascinação pelos produtos, o descaso pelos processos e agentes sociais que os geram, pelos usos que os modificam, leva a valorizar nos objetos mais a sua repetição que sua transformação. O Garcia Canclini define o que é popular como aquilo que é excluído. O artista popular é aquele que não tem patrimônio e não consegue fazer com que o seu patrimônio artístico seja reconhecido e conservado. Existe uma frase lapidar para a gente compreender isso, que é a seguinte, que o artesão não chega a ser artista. O artesão não é artista e nem consegue participar do mercado de bens simbólicos considerados legítimos. E os espectadores da arte, pertencentes aos meios massivos, eles ficam de fora das universidades e dos museus como se fossem incapazes de ler e de olhar para aquela chamada alta cultura. Muitas vezes porque eles desconhecem a história dos saberes e dos estilos que deram origem àquela produção, e às vezes até porque eles desconhecem o ritual de um museu, de como se entra no museu em silêncio. É um lugar que não pertence àquela faixa social. O popular costuma ser associado ao pré-moderno, alguma coisa subsidiária. No entanto, o popular deveria ser visto mais como algo construído, como uma ideia discursiva construída, do que algo como pré-existente. Então, o que vai acontecer é, mais uma vez, a teatralização do que é a cultura popular, a encenação do que é a cultura popular. O desenvolvimento moderno, ele não suprime as culturas populares. Tá? Pelo contrário, há uma série de estatísticas que mostram um aumento exponencial no número de artesãos, principalmente entre a população econômica ativa nos países latino-americanos. Da mesma forma, as culturas camponesas e as culturas tradicionais, elas também já não representam uma parte majoritária da cultura popular. Passa cada vez mais a haver, a partir dos anos 90, talvez a partir da década de 60, 70, uma participação significativa das populações urbanas e uma maior relação da cultura popular com a vida urbana. Tá? Outra coisa importante é que o popular não se concentra nos objetos, naqueles objetos que devem ser salvaguardados nos museus. Há uma maior preocupação da antropologia e da sociologia com as condições econômicas da produção e do consumo, da circulação desses bens culturais, da cultura popular, com os comportamentos, com os processos comunicacionais, com as interações artísticas, ou seja, com o que a arte tem na sua possibilidade de mudança do que num objeto eterno, imutável
que guarde simbolicamente um valor e que tenha que estar numa vitrine de museu. O popular também não é monopólio dos setores populares ou de setores populares divididos. E para exemplificar isso, o Canclini fala, por exemplo, que uma pessoa pode participar de diversos grupos folclóricos com origens diferentes. Outra coisa muito importante e muito interessante é a forma como o popular é vivido nas práticas rituais que transgridem humoristicamente a simples reprodução da ordem tradicional. E o melhor exemplo disso nos países da América Latina é o carnaval. Existe também uma outra coisa bastante interessante, é que a preservação pura das tradições não é o melhor recurso para que se reproduza e reelabore a situação dessas culturas tradicionais. O que mais ou menos equivale a dizer que esses centros de tradições que preservam as tradições culturais exatamente como sempre foram, não é algo que contribui para a situação da cultura nos nossos países. A incorporação de novas tecnologias, de novos materiais, adaptação ao mercado, isso é que pode proporcionar e significar uma consolidação para as comunidades tradicionais desses valores, sem que necessariamente eles se desvirtuem. Pelo contrário, o que faz a cultura popular morrer é quando ela se engessa em uma camisa de força. Para o Garcia Canclini, assim como a análise das artes chamadas de cultas, o exame das culturas populares requer também que a gente se livre da pretensão de autonomia absoluta, ou de uma pureza, ou de uma autossuficiência que ela deva ter em relação às indústrias culturais, ao turismo, às relações econômicas e políticas com o mercado nacional e transnacional dos bens simbólicos. Ou seja, a gente não precisa pensar a análise das culturas populares livre do mercado também. E nem, muito menos, da cultura dita culta ou erudita. O capítulo 6 se intitula Popularidade, da representação política à teatral. E nesse capítulo é feita uma crítica da apropriação da cultura popular pela indústria cultural e pelas classes políticas. De acordo com Garcia Canclini, a noção de popular construída pelos meios de comunicação e em boa parte aceita pelos estudos no campo da sociologia, ela segue uma lógica de mercado. Popular é o que se venda maciçamente, o que agrada multidões. A rigor, não interessa ao mercado e à mídia o popular, mas sim a popularidade. Tá? Essa é a nuance dessa questão. De acordo com essa visão, o popular não interessa se ele for uma tradição que perdure. Ao contrário, prevalece uma lei da obsolescência incessante. Tudo deve ser constantemente renovado, porque uma coisa que perdure, seja cultura, seja bens duráveis, uma coisa que dura muito, não gera lucro. Né? Então, o popular massivo é um popular que não permanece, que não é da tradição, não está inscrito naquele eixo da tradição. E é também um popular que, além de não permanecer, ele não se acumula. Portanto, ele não tem uma experiência enriquecedora. Você não se enriquece com a experiência adquirida com o popular massivo. Tá?
No populismo, por sua vez, acontece o seguinte, eu vou citar o Canclini. Os valores tradicionais do povo, assumidos e representados pelo Estado ou por um líder carismático, legitimam a ordem que estes últimos administram e dão aos setores populares a confiança de que participam de um sistema que os inclui e os reconhece. Então, o populismo faz com que os setores populares tenham a confiança de que eles participam de um sistema inclusivo e que os reconhece. Mas isso é o populismo. Para o Canclini, o populismo tornou possível para os setores populares novas interações com a modernização, tanto com o Estado quanto com outros agentes hegemônicos, fazendo com que parte das suas demandas fossem parcialmente atendidas. No entanto, ele destaca também três mudanças ocorridas nos últimos anos, ou lá na década de 90, na verdade, e que debilitaram esse tipo de constituição popular por meio da política populista, que são as transformações geradas pelas indústrias culturais, como o alto custo de uma campanha eleitoral. E isso resignifica o campo político sob uma ótica da lógica publicitária. Acho que um bom exemplo para se pensar isso é que antigamente, nas cidades do interior, um comício em praça pública do candidato a prefeito, do candidato a vereador, levava artistas locais, populares, para fazer parte do comício. O sanfoneiro, ou um violeiro, uma dupla popular da cidade, da região. Mas as campanhas eleitorais se tornaram de tal forma sofisticadas do ponto de vista da lógica publicitária, e isso excluiu, obviamente, a cultura popular dessa estrutura, que acabou se debilitando quando a indústria tomou conta, por meio da publicidade, desse tipo de campanha. O sétimo e último capítulo, ele é chamado Culturas Híbridas, Poderes Oblíquos. E ele vai expor o que o autor considera como os exemplos de uma construção da hibridez cultural presente nas sociedades latino-americanas. Para o autor, a expansão urbana é uma das causas que intensificaram a hibridação cultural. Por meio das mídias eletrônicas, a cidade e o meio rural se articularam hibridamente. E a vida urbana passou a transgredir uma certa ordem imposta pelo desenvolvimento moderno na tentativa de distribuir os objetos e os signos culturais em lugares específicos e na tentativa de classificar as coisas e as linguagens que falam dessas coisas, desses objetos, com uma organização sistemática do espaço urbano, dos espaços sociais dentro da cidade em que a arte deva ser consumida. E nesse momento, nesse capítulo, o Garcia Canclini exemplifica com uma série de monumentos, da diferença entre monumentos, de monumentos em lugares mais simples ou no centro de grandes cidades, em espaços mais altos, em pedestais ou monumentos colocados na altura do observador, que se misturam com os passantes, qual o simbolismo e qual o significado que essas obras de arte que estão no meio da rua adquirem para a concepção de arte, de um espaço de hibridismo na América Latina. Então, como que esses monumentos abertos, a dinâmica do trânsito, a dinâmica urbana como um todo, eles facilitam que a memória, o passado, a memória, interaja com a mudança
como que os heróis nacionais se revitalizem graças à propaganda e ao trânsito das pessoas. Ou seja, as culturas já não se agrupam em lugares estáticos, físicos e estáveis. Também nesse sétimo capítulo, o Canclini vai nos falar sobre a proliferação dos dispositivos de reprodução e que não podem ser definidos nem como cultos nem como populares, como por exemplo fotocopiadoras, videocassetes, está na década de 90, os videoclipes, os videogames, e acabam se perdendo o que ele chama de coleções, né? Desestruturam-se uma série de imagens e de contextos, perdem-se referências semânticas e referências históricas que amarravam os sentidos das produções, porque a alta reprodução por meio desses dispositivos acaba fazendo com que a arte se descontextualize, perca o sentido que tinha originalmente quando foi produzida. Tá? Na análise dessa transformação das culturas, o Garcia Canclini enfoca principalmente o fenômeno da transnacionalização dos mercados simbólicos. É como uma massificação dos mercados culturais. Isso, em grande parte, acontece por conta de fenômenos que não necessariamente dizem respeito à arte, mas às migrações, fenômenos de desterritorialização e reterritorialização ligados a movimentos de migração, a sentidos estéticos diferentes que essa mudança promove no que ele chama de estratégias artísticas impuras, entre aspas, como o caso do grafite, das histórias em quadrinhos, que são consideradas fundamentalmente, constitucionalmente híbridas pelo Garcia Canclini. Tá? Ele afirma que essa hibridez tem um longo trajeto nas culturas latino-americanas. Né? Os projetos de independência e desenvolvimento nacionais buscaram compatibilizar modernismo cultural com a semi-modernização econômica dos nossos países na América Latina. E ambos, né, modernismo cultural e modernização econômica, ou semi-modernização econômica, também tentaram se consolidar com as tradições que ainda persistem. Outro modo pelo qual a obliquidade dos circuitos simbólicos, né, dos poderes oblíquos, se manifesta e que permite a gente repensar os vínculos entre a cultura e o poder, é a busca de mediações, de caminhos para gerir conflitos, como a satirização da classe política, que é expressa no carnaval principalmente, como nós já comentamos, ou no humor jornalístico, ou nos grafites. Tá? E assim como tinha declarado lá na parte inicial da obra, as considerações finais que ele vai expressar na parte depois do sétimo capítulo, que é na saída, essas considerações afirmam que toda análise exposta nesse longo livro de quase 400 páginas, ela não permite estabelecer relações mecânicas entre modernização econômica e cultural. Tampouco se pode ler esse processo como um simples atraso. Tá? A nossa modernização insatisfatória
ela deve ser interpretada em interação com as tradições que ainda persistem nos países. Então, toda a análise que ele faz ao longo do seu livro, né, quer chegar a fazer com que nós compreendamos como se reestruturam os agentes sociais que participam tanto do campo culto, quanto do popular, quanto do massivo, e como que essa participação híbrida, das culturas híbridas, servem para abrandar as fronteiras entre os praticantes da arte dita culta, dita popular ou massiva e os estilos, né, que se tornam todos híbridos nesse contexto. São essas relações que revelam claramente o que ele denomina como culturas híbridas. É isso. Nós encerramos esse comentário sobre a obra Culturas Híbridas, do Néstor Garcia Canclini. Até a próxima. Tchau, tchau.